Bom, eu me formei no IPA no final do ano passado e já trabalhava aqui na Rádio Gaúcha, então eu entrei na Gaúcha em 2012, então o que eu fiz foi seguir essa linha. Eu consegui ser contratado antes de me formar, então isso me facilitou bastante para que após a formatura eu não precisasse procurar alguma coisa, eu apenas segui aqui a minha estada, agora como jornalista, agora como contratado como jornalista. Então hoje em dia eu faço parte da equipe de esportes da Rádio Gaúcha, eu trabalho no setor online pela manhã, eu sou redator da Gaúcha e estou tocando vários projetos nesse sentido aqui dentro da rádio. Uma coisa, quando surgiu essa oportunidade aqui, tu não ficou assim apreensivo, com receio, achando que não ia conseguir dar conta? Fiquei com um pouco de medo. Fala um pouco das tuas apreensões, do que tu pensou. Quando eu trabalhava, eu entrei na faculdade em 2011 e no segundo semestre eu comecei a trabalhar na AJOR, no IPA. A professora Elisete me deu essa oportunidade. Então eu fiz muitas coberturas, fiz muitas oficinas, o IPA me proporcionou fazer isso, eu fiz oficina na Guaíba, eu passei um tempo na Band aprendendo muito, eu fiz entrevista na Pampa, então eu conhecia muito esse universo rádio e a gente apresentava um programa na Rádio IPA chamado Os Filhos do Pai, que me deu muita cancha assim, de rádio, porque a gente produzia e tal, eu fiz com mais alguns colegas e então eu peguei bastante essa experiência. E quando eu cheguei aqui eu achei que eu estava preparado, achei que eu estava pronto. Então eu fiz a entrevista no segundo semestre, não entrei. No terceiro semestre, quando eu fiz a entrevista para uma vaga de produtor da rádio, mas eles viram que o meu perfil era de online e naquele momento eles precisavam de uma pessoa para online. Então eles me puxaram, eu dei muito essa sorte. Então eles me puxaram e eu passei a fazer parte do setor online. E como eu já fazia muito isso no universo IPA, de publicação de matérias e tal, eu não tive tanta dificuldade e pude aprender a fazer rádio com mais calma, porque aqui meu foco sempre foi o digital, então eu faço algumas coisas para rádio, faço coisas em áudio, faço matérias em áudio, mas eu posso trabalhar melhor isso, eu não fico tanto no real time, tanto nesse dia a dia de fazer rádio. Com o tempo eu fui aprendendo muito, vi que muita coisa que eu aprendi no IPA, de rádio e tudo mais, me ajudou nessa construção. As coberturas que eu fiz no Universo IPA me ajudaram bastante. No Universo IPA eu fiz desde visita de campeão de xadrez até o Dona Fashion, Iguatemi. Então eu fiz muita coisa no Universo IPA e isso me deu uma bagagem legal para chegar aqui e poder encarar o que fosse pela frente, assim. Porque aqui na Gaúcha eu passei por um momento de transição, junto com o site da rádio. O site da rádio era uma coisa bem menor e hoje em dia atingiu índices muito legais, assim. E eu participei de todo esse processo. Então eu acho que a vaga que eu ocupo hoje, por exemplo, não tinha quando eu entrei. Então isso foi se construindo e eu tive a sorte e a competência, enfim, de conseguir fazer parte disso. Tanto que eu fui contratado antes de me formar. E isso foi muito legal. Então eu quero seguir construindo. A gente não sabe para onde a internet vai. A gente não tem essa ideia. A gente imagina um caminho, traça esse plano e vai. E eu, hoje em dia, estou envolvido bastante nesses processos. Então eu penso muito em seguir envolvido nisso, em, quem sabe, galgar outras posições da empresa, quem sabe daqui a pouco eu virar um cara só de rádio, quem sabe ter um programa, mas isso é muito mais adiante. Eu acho que para o futuro próximo, concretizar os projetos que eu tinha, que eu ainda tenho, e agora contratado como jornalista poder dar mais vazão a isso. Então os meus projetos a curto e médio prazo é finalizar todas as ideias que eu joguei na mesa e que foram atendidas, ainda bem. Sim, sim. Tu, como é muito ligado e trabalha no meio, né, dos times de futebol, eu gostaria que tu desse uma palavrinha assim sobre o Inter e o Grêmio, assim, o que tu acha do ponto de vista. Aqui a gente convive muito o dia a dia da dupla Grenal, né? Acho que todo gaúcho que gosta de futebol convive com isso. Então, só que aqui isso é fanático. A gente tem um programa chamado Sala de Redação, que mexe com os ânimos das pessoas. As pessoas amam e as pessoas odeiam. Exatamente. Eu não digo nem que amam ou odeiam. As pessoas amam e odeiam Sala de Redação. Depende do momento, depende do que elas escutam. E tem personagens muito emblemáticos. Tem o Vianney, tem o Cacalo. E as pessoas ligam, às vezes, falando maravilhas e às vezes falando absurdos. E a gente atende na medida do possível. Tu falou bastante, né, do preparo que tu teve no IPA, né? Então, tive muito espaço no IPA, tive muita oportunidade de aprender. E graças ao IPA hoje eu tô aqui. Hoje eu já vejo que o Eduardo Cardoso trabalha comigo, é um cara que era do IPA. Tem a Cleide na Zero Hora, outro cara que era do IPA. E direto estão entrando as pessoas do IPA, sabe? A gente tá conseguindo esse espaço no mercado. Então isso é bem legal. Que bom. Agora, para finalizar, assim, qual a dica que tu deixaria para os estudantes de jornalismo que estão começando agora? A minha dica principal, que eu recebi no começo do curso da professora Elisete, foi assim:
vai atrás. O curso não importa se tu faz no IPA, não importa se tu faz na PUC, não importa se tu faz na URGS. O curso quem constrói é tu, a tua carreira profissional só depende de ti, não é o diploma que está na tua parede que vai te dar a experiência. O que vai te dar é a tua vivência. Então, desde o primeiro semestre, eu e os meus amigos, a gente sempre procurou fazer coisas. A gente começou a trabalhar cedo, a gente começou a fazer a Rádio IPA cedo, a gente escrevia para o Universo IPA. Onde tinha espaço a gente procurava ocupar, e foi isso que me deu muita bagagem para hoje chegar aqui na Gaúcha e poder dizer que eu tenho um currículo legal, sabe? Eu não precisei de nada além do IPA para eu chegar na Gaúcha. O maior comentarista do Brasil, meu companheiro de trabalho aqui, né, Vianney? E o Nicolas Como é que eu vou chamar o Nicolas? O Nicolas é um gigante. O Nicolas é um cara que não tem limites. O Nicolas é indispensável. É o cara que... Olha, só falta ele escrever meus textos para o site, mas o resto ele faz tudo. Grande colega, grande companheiro, grande profissional, e depois que Deus me perdoe, não me cobre por tanta mentira. Depois a gente acerta, Vianney. Obrigado.